Olá, olá, pessoal. Mais um episódio aqui no Pod Lores, onde nem tudo pode. Ah, é? Você não pode ficar triste. Entendi. Você não pode ser infeliz aqui. Você tem que. Entendi. Entendeu? Tem algumas coisas que não pode. E hoje a gente está aqui com a pastora Margarete, né, que a gente vai aprender um pouco mais aqui sobre essa relação do alimento com o espiritual, ritual, preparo à mesa, toda essa conversa, né? Sim. Que não é cultura para todos, e a gente vai aprender com a pastora aqui como que a gente vai se tornar um pouco melhor nesse quesito espiritual, enfim, a gente vai explorar ela aqui hoje, pessoal. E no Pod Lores aqui, no podcast do Lores, né, o nome já fala, a gente pode tudo aqui, menos esconder algo bom que a gente pode levar, né, como mensagem para esse pessoal. E transbordar na vida de outras pessoas informações interessantes aí, códigos, né? Sim. Que a gente pode ajudar as pessoas a entender melhor essa relação com o seu corpo, né? Questão almática, o que a gente percebe que é interessante, o que não é da vida e como você pode ajudar a gente. Então vamos lá, eu quero saber um pouco mais da doutora, da pastora Margarete. Estou profetizando, doutora, né, Rafa? Quem sabe não chega até lá, né? Então, a gente está no mestrado ainda. Quem sabe não pula? Vamos para o PhD. Vamos para o doutorado, depois a gente se tornar PhD. Verdade. Mas me fala um pouco de você, né? Qual é a sua atividade e como a gente vai ajudar esse povo aí a entender um pouco melhor. Sim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Margarete. Hoje sou pastora Margarete da Igreja Batista e sou formada em letras. Também em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia e agora eu faço mestrado em psicologia e saúde. E a minha tese de mestrado é a espiritualidade, a influência da espiritualidade na qualidade de vida de pacientes em tratamento hemodialítico. Até que ponto essa influência muda esse diagnóstico, até que ponto essa influência mudou esse tratamento, enfim. É muito interessante, eu tenho gostado muito. E já é comprovado, Lores, cientificamente, que a fé, a espiritualidade, a religiosidade muda uma pessoa. Nossa. E a espiritualidade está em todas as áreas. Porque o ser humano ele não dá para ser tratado, Lores, só numa área. Não dá para a gente cuidar só de uma área. Porque o ser humano ele é um todo. Sim. Eu costumo dizer que é um combo. E um combo, um ser humano que Deus fez. Então, nós temos o corpo, a alma, o espírito, e tudo isso precisa ser tratado, tudo isso precisa ser cuidado. E uma das maneiras hoje que eu vejo que o ser humano, em geral, tem dificuldade de cuidar dele mesmo é na área da alimentação. Sim. E a Bíblia fala da alimentação do início ao fim. A Bíblia fala da comida do início ao fim. Lá nos tempos dos judeus, quando Deus pediu para Moisés também fazer a tenda da congregação, Moisés não fazia como a Bíblia tinha falado, porque Moisés vivia com os egípcios. Sim. Mas quando ele teve aquele encontro com Deus, que teve toda aquela trajetória, que o povo saiu do Egito, enfim, vamos resumir lá para a tenda da congregação. Existiu um novo começo que Deus pediu para Moisés fazer a mesa, como era para ser feita, de madeira de acácia. Mas não era só para ter uma mesa. Ele disse, coloque nesta mesa, está em Êxodo 25, 23, que diz assim, faça uma mesa de madeira de acácia. E começou a colocar todos os critérios, os centímetros, e pediu para o que era para ser feito. Mas não só para fazer a mesa. Quando a gente lê em Êxodo 25, 30, diz assim, coloque sobre a mesa o pão da presença. Ou seja, era para ter um alimento ali, era para reunir ali, era para ter uma celebração ali. Deus não faz nada por fazer. Existe um significado e sempre algo importante para a gente reconhecer, aprender, resgatar e ter uma vida melhor quando a gente entende esses propósitos. E o propósito de colocar o pão da presença. Há quem diga que a mesa é o altar da família. O pão da presença, o próprio Jesus se denomina, eu sou o pão que desceu do céu. Então, ou seja, coloque na sua mesa a presença do Todo-Poderoso. Então, podemos dizer que o sentido da mesa é o alimento, é pôr a mesa, o alimento, né? Que é um ritual que a gente entende
que a mesa é para se fazer refeição, né, em primeira instância, né? Depois trabalhar sobre a mesa. Importante, né? É interessante que, se a gente observar, hoje as pessoas não se sentam à mesa. Eu já vi várias vezes a Fran falando, sente-se à mesa, saboreie aquilo que Deus te deu, não coma na frente da TV, observe o que você vai comer. Tudo isso são princípios que a gente não pode quebrar. Valorize ali a sua saúde, o seu tempo, não deixe de pedir a Deus para abençoar, não se esqueça porque você está ali com a sua família, quem te colocou ali, quem te permitiu ter aquele alimento. Tudo ali tem um propósito. Uau. Então, quando a gente se senta à mesa, muitos princípios e valores são aprendidos ali. Você já observou quando alguém em família, não sei se você já viu isso, quando discute durante uma ceia de Natal ou aniversário, a pessoa se sente reprimida. A primeira coisa que ela faz é levantar. Levantar. Ela sai da mesa, ou seja, aquele compromisso ali para ela acabou. Então, a mesa existe quando as pessoas quebram. Na verdade, quebrou um princípio, mas a mesa ela foi feita para ter reconciliação. A mesa, ela traz... Sabe a história do filho pródigo? Sim. Não é interessante? Quando o filho pródigo volta, o pai falou, tragam um anel, tragam a roupa, tragam as sandálias. Enfim, no final ele disse, matem um porco cevado, um novilho cevado. Por quê? Cevado, gordo, porque a festa seria grande, porque não tinha geladeira. Mas ele que diz assim, vamos celebrar. E celebrar com o alimento. Com o alimento. E é muito interessante, pessoal, aí nós aqui, né, da Clínica Loufran, nossa família Loufran aqui, nessa abordagem nossa, a gente vê como o preparo à mesa é um ritual que a gente não abre mão de ensinar, onde a gente agradece pelo alimento, onde a gente percebe, né, a intimidade da mastigação, de prestar atenção, de estar ali em sintonia. Então, tudo isso é um ritual, desde a criação, desde o início. Desde o início. Esse é o nosso princípio, essa é a nossa base. E nós estamos aqui com a pastora Margarete confirmando, né, trazendo mais detalhe, deixando mais rico ainda esse nosso ensinamento com o nosso ritual de pôr a mesa, né? A Fran, ela tem um ritual de preparo, de cuidado, que é uma sequência de trabalho que eu admiro muito, sabe? Como ela faz rápido, né? Que as pessoas acham que é tão difícil e traz muita, tipo assim, complexidade sobre esse preparo e fala que não tem tempo para isso e por isso não faz, né? Então prefere pegar o alimento e sair, né? Sair mastigando, vai para a sala ou sai mesmo para o trabalho. E nós cultivamos esse lance do ritual por conta de agradecer e perceber o alimento, né? Sim. E a Fran faz isso muito bem, sabe? Ela faz 10 coisas ao mesmo tempo. Ela chega na cozinha, ela já vai pegando o prato, ela pega uma mão, ela tira, põe a água a ferver e ela faz isso e deixa lindo, né? É um ritual maravilhoso que eu sou apaixonado por ver a arrumação dela, o preparo à mesa, né? E esse ritual, a gente percebe que desde o início, né? As culturas antigas, né? Eles já valorizavam por conta que é do pai, né? Ele queria que fosse assim. Você sabe, Loris, que todo princípio que eu quebro hoje, ele me quebra lá na frente. Como assim? Por exemplo, existe um princípio que é para eu cuidar do alimento que eu como, para eu me assentar à mesa. Claro que nem sempre eu assentar à mesa em mesa mesmo, de casa, não dá, mas eu preciso prestar atenção naquilo que eu como, aquilo que eu faço. E aquilo que eu quebrei, já não presto mais atenção. Esse princípio que eu quebrei, ele vai me quebrar lá na frente. Ou seja, aquilo que era para ser bênção para mim, o alimento que era para me manter vivo, vai me matar. Está me prejudicando. Eu quebrei esse princípio hoje de cuidar da minha alimentação, porque muitas vezes a gente pensa assim, Loris, eu sou cristão, só cristão, eu não preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar, sim, do meu espírito, dos jejuns, das orações, do relacionamento com Deus, mas foi aquilo que nós dissemos no início, não dá para separar o espírito do corpo. Se ele me deu um corpo, eu vou prestar conta desse corpo. Eu preciso cuidar dele. Se a Bíblia diz que eu sou morada do Espírito Santo, que morada que é essa? Sim. Eu preciso cuidar. Interessante. Muito interessante. Outro dia eu encontrei com uma amiga, achei interessante, chamou de rir. Falei, o que você está fazendo aqui de novo comprando roupa? Ela falou, estou cuidando do templo. É muito legal isso, né? Muito bacana. A gente precisa valorizar isso,
Porque tudo aquilo que eu não valorizo, Lores, eu vou ter sérios prejuízos lá na frente. Sim. Então, aproveitando o gancho aqui com a pastora, o que ela quis dizer com que eu quebro de princípio no início, depois me quebra lá na frente. Nós pregamos isso, né? Que é muito importante, desde o planejamento, quando você vai, né, se desperta para o autocuidado, que você procura um nutricionista, um profissional para te orientar. E ele fala disso, né? De você planejar, de você escolher, de você trazer, né, para a sua casa, para a sua despensa, higienizar, preparar esse alimento, armazenar e depois ter o ritual, né? Sim. Se você pula essa etapa, né, você tem esse princípio de atalho, né, que é a quebra. Ele vai te quebrar. O que acontece lá na frente é que nós vamos ser escravos dessa falta de respeito, né? E você sabe que você tocou numa palavra, escravo, que eu gosto muito de falar sobre isso, porque a Bíblia diz que Cristo nos libertou para a liberdade. E tudo que rouba a minha liberdade não provém de Cristo. Exato. Se eu sou escravo de comer errado, nada deveria mais me escravizar. Ele me libertou para a liberdade. Então, com a minha liberdade, eu posso dizer para o próprio Deus que me libertou, não quero mais você. Sim. Só que, quando a gente ouve isso, ele me libertou para a liberdade, eu sou livre hoje. Tudo aquilo que você não consegue dizer não, mesmo querendo dizer sim, por exemplo, eu quero comer um prato de pudim. Se você colocar na minha frente, eu quero comer. Sim. Mas eu tenho a liberdade para mim, hoje, Margarete, dizer, eu não quero isso. Muito bem. Eu sou livre disso. Muito eu já bem. preguei na igreja sobre isso. Eu mandei uma pessoa confeccionar um doce maravilhoso numa tigela, num refratário maravilhoso. Eu falei, gente, quem vê um doce desse não resiste? Todo mundo, Quem consegue, né? Quem consegue? Você consegue dizer não para isso? Não, eu não consigo. Então você é escravo. Isso, exatamente. Então, veja bem, o que a gente não pode aqui no podcast do Lores? A gente não pode, pessoal, pular essa etapa que nós ensinamos aqui, e a pastora está confirmando, né, esse nosso ensinamento. A gente não pode abrir mão, né, de trabalhar a questão espiritual antes de comer o alimento. Nós precisamos agradecer a Deus por ele. Sim. Precisamos construir esse ritual, quem não tem, né, precisamos dessa cultura, resgatar isso. Porque é aí que a gente mostra a gratidão pelo alimento. O que a gente faz é tratar o alimento como algo gostoso, prazeroso, felicidade. Mas a gente não pode pular, a primeira etapa, né? Que é o princípio. Ser grato por ele e saber o quanto, né, necessário ele é. E não só mais um momento de alegria, né? O que vai ter de comida? A Bíblia diz isso também. Nós não devemos ser movidos pelo estômago. Sim. Ou seja, a Bíblia ela é muito sábia, né? Sim. E teve uma pessoa que brincou uma vez comigo, ela disse assim, Marga, você sempre fala para a gente comer direito. Mas Deus nos deu o paladar, não é para a gente saborear a comida? Eu falei assim, ele me deu o paladar para saborear, mas não é tudo que eu vou comer. Ele, se for assim, ele me deu as pernas, mas eu não vou em qualquer lugar. Ele me deu os braços, eu não pego tudo que eu quero. Ele me deu os olhos, eu não vejo tudo que eu quero. Eu preciso sempre pensar na santidade. O que é que está roubando a minha santidade, a minha comunhão para com Deus? Deus nos deu a liberdade, não é para você ser escravo de um prato de comida. Sim. É muito difícil ouvir isso para quem está vivendo o lado ruim. A pessoa fala assim, eu já perdi 20 quilos. E eu vim aqui na Fran. Sabe como que eu fui atrás? Lores, eu vou te contar. Manda aí. A gente já é cristão há algum tempo, né? Frequento a Igreja Batista há 30 anos, então eu criei minhas filhas dentro desse contexto de uma igreja. Sim. E eu me lembro que a minha filha Vitória falou assim, nunca me esqueço. Ela falou assim, mãe, a nossa família é muito estranha. Eu falei, estranha? Por quê? Ela falou assim, a gente não tem guarda-chuva e você não faz bolo. Oxi. Falou, guarda-chuva eu vou ali comprar, mas o bolo eu não vou fazer. Ela falou, por quê? Porque eu vou fazer um bolo, Vitória, eu vou comer sozinha metade. Ela falou, nossa, mãe, você prega tanto por aí, você não tem domínio? Então, eu falei, não. Quando ela me falou aquilo, me deu um estalo. Eu falei, meu Deus, eu preciso viver não só partes do que eu prego, mas tudo que eu prego. E se eu não estou tendo domínio, o próprio Deus que pode me dar esse domínio, eu vou buscar ele. Deus, me ajuda a ter domínio. Então, quando eu chego num lugar, essa palavra da minha filha nunca saiu da minha mente, Lores. Eu chego num lugar, eu vejo o que tem na mesa. O que eu vou pegar? Eu vou escolher. Sim. Eu vou escolher o que eu quero.
Não é tudo que eu tenho que comer. Isso quer dizer que você governa, você controla. Exatamente. E não mais o sabor, a felicidade daquilo. Precisa governar. Precisa governar e você vai ser escravo daquele sabor. É isso mesmo. Margarete, quanto é importante, né, a gente cuidar do tempo sagrado, né? Que esse é o tema da nossa live aqui, sim, do nosso podcast. Que é importante a gente entender e aumentar o nível de consciência e nunca abrir mão dessa sabedoria, né? Dessa informação. Não. Que nós falamos de um tempo sagrado mesmo. E você, como pastora, toca a mensagem para esse povo entender melhor isso. Bom, eu como, assim, posso te dizer, como liderança da igreja, posso dizer que as pessoas, hoje, nós somos vistos o tempo todo. Nós cristãos, não cristãos, nós somos vistos o tempo todo. Como assim? Nós estamos pregando o tempo todo, com a sua vida. Ah, tá. Então, a maneira como que eu me visto, se eu quero chamar a atenção ou não, se eu quero ser sensual ou não, a maneira, os lugares que eu vou, as pessoas estão vendo. Porque o dia que eu vou na igreja é porque eu quero a Deus. O dia que eu vou para um açougue é porque eu quero comprar uma carne. Então, as pessoas estão me lendo o tempo todo. E eles estão vendo a maneira que eu como. Analisando a pastora. O tempo todo. Não, todo mundo está sendo analisado, todo mundo está sendo visto. Mas a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Você está me chamando de pastor o tempo todo, porque eu sou de fato, fui consagrada a isso, agora dia 31 de dezembro. E as pessoas estão olhando, Lores, para nós o tempo todo. Não só pastores, mas também cristãos. E as pessoas estão observando como a gente come. Você sabe que quando a gente eliminou o refrigerante de uma vez por todas, muitas pessoas me criticaram. E eu falei assim, eu não vou retroceder. Mas por que você não está tomando refrigerante? Porque eu prezo a minha saúde. Uma coisa não é ser magro, porque existem magros doentes. Uma coisa é você ser saudável. Mas você vai morrer, todos vamos. Mas eu vou prestar conta de tudo que eu faço. Então, eu preciso ser exemplo, sim, até a maneira com que eu como, porque as pessoas estão nos assistindo. Certa vez, não só por isso, mas porque a Bíblia fala sobre a glutonaria, a falta de domínio, a Bíblia condena. Enfim, nós precisamos fazer jus àquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Ele nos libertou para a liberdade. Eu preciso ter domínio sobre o que eu como, sim. E honrar a Deus da forma que eu como. E as pessoas estão vendo isso. Uma vez, eu estava num lugar, e tinha uma pessoa lá, e a gente estava todos no mesmo local, e teve uma pessoa que eu conheço, e tinha intimidade para isso, claro, eu disse para ele, fulano, você comeu a mesma comida por 5 vezes. Você não acha que isso vai te fazer mal? Eita. Você é novo. Eu estou falando isso porque eu gosto de você, sou sua amiga. Na hora ele não gostou muito. Eu falei, sabe por quê? Nós somos a conta de tudo que eu faço hoje, Lores, ela vai chegar. A conta chega. Vai chegar. Essa pessoa não demorou muito tempo. Ela foi fazer uns exames e ela estava com diabetes. E ela disse para mim, boca da Margarete. Eu falei, na minha boca não, foi a sua boca que comeu. Condenou. Exatamente. Eu disse, olha, nós precisamos cuidar da gente. A gente precisa respeitar a gente mesmo. Porque a gente precisa se amar, gostar da gente. Como que eu como tanta coisa ruim todos os dias? Eu não sou nutricionista. Mas até na faculdade que eu faço, um professor falou assim, olha, não é que eu não vou comer um bolo, não é que a gente não vá comer uma torta diferente, um sorvete, não é isso, mas isso não pode ser a base da sua alimentação. Isso porque a minha pesquisa, Lores, é bem na hemodiálise. É? Pega bem no ponto. Muito bem. E as pessoas lá, algumas estão tranquilas, vamos dizer assim. Eu fiz o que eu pude. E algumas disseram, eu fui avisado. Nossa. Mas eu não dei ouvidos. É isso. Isso me chama muita atenção porque eu também quero ser um mensageiro, né? Assim como a nossa abordagem aqui com a nutrição comportamental, que eu trabalho muito bem essa questão da psicologia nutricional, a sociologia, onde dentro desse assunto que fala sobre o nosso comportamento. E é muito isso mesmo, né?
como a gente pode instruir as pessoas e elas terem esse ganho, né? Porque o que falta é instrução da base, né? Onde a gente poderia ser instruído isso na base, né? Como uma formação. A gente entender também o que é bom, o que é ruim, o que faz mal, o que não faz mal, o que é indústria do alimento, o que é alimento de verdade. E a gente veio ter essas informações meio tarde. No meu caso, com 40 anos, né? Onde eu já tinha passado por esse processo de ganho de peso e sofri 10 anos com isso. Então é muito sério isso para mim hoje e eu prego isso mesmo, né? Uma pergunta interessante aqui, Margarete, que aliás, obrigado por essa aí. Como você vê, né, o jejum intermitente, aos olhos do espiritual aí, essa espiritualidade, o que ela fala sobre esse jejum que as pessoas falam às vezes, que faz para emagrecer? Olha, o jejum intermitente, na verdade, ele se parece um jejum com o que Jesus fez 40 dias. Mas eu, na verdade, já até tentei fazer esse jejum, mas eu prefiro... A Bíblia diz que é melhor, não precisa sacrificar, obedecer é melhor. Existem pessoas que até se dão bem com esse jejum, mas a gente sempre fala na igreja para cada um fazer de uma forma que não vá se prejudicar. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, eu não sei se ela pode ficar, ela não pode ficar tanto tempo sem se alimentar, enfim, em N enfermidades. Então, o jejum intermitente, ele precisa ter um acompanhamento, enfim. É complexo, né? É complexo. Mas a gente não pode, a igreja não pode falar, faça um jejum intermitente, porque cada caso é um caso. O que a gente faz todo o início do ano, Loris? A gente faz um jejum. Só que o nosso jejum a gente deixa livre. Tem pessoas que ficam sem carne 40 dias, porque nós vamos começar o nosso ano, a gente tem um exemplo de Jesus, que antes dele começar o ministério dele, ele ficou 40 dias de jejum. Certo. Então, a gente começa o nosso ano de jejum. Mas eu não consigo, eu, Margarete, eu nunca fiz 40 dias de jejum, e eu prefiro eliminar alguns tipos de alimento, por exemplo, a carne vermelha, doce eu já não como mesmo, né? Refrigerante a gente já não toma, mas enfim, existem pessoas que tiram doce em geral, tiram alguns alimentos. Agora, o jejum intermitente, eu penso que se parece com aquelas pessoas que ficam 2, 3 dias sem comer. É errado, biblicamente falando? Não é, mas isso precisa de um acompanhamento, isso é uma coisa muito séria. As pessoas podem desidratar, eu não sei se a pessoa tem algum tipo de enfermidade, precisa sempre buscar a ajuda de um profissional, de um médico. Eu, particularmente, nunca fiz 40 dias de jejum. Certo. Eu sempre tiro algum alimento, ou uma refeição, quando a gente precisa fazer o jejum. Muito bem. Nós aqui temos que entender, isso não pode, sem uma orientação de um profissional, do seu médico, né, ou do seu nutricionista que entenda desse assunto, né, aí com o seu quadro, com o seu histórico, né, sim, tem que ser muito bem analisado. Então essa história de jejum não pode. Não é um protocolo que dá certo para todo mundo. Então nós temos que, né, entender, sim, que isso é muito importante nesse quesito. Jejuar tem muito a ver com a questão espiritual quando você, sim, tem uma conexão. Sim. Né? Aí tudo bem, né? Eu vou fazer uma intenção, né? A gente faz lá na igreja isso. Isso, que é um ritual até de prática de várias religiões. Sim. Mas aqui para o nosso, né, que é sobre a nutrição e sobre emagrecimento, tem a ver mais com déficit calórico estudado estrategicamente, né, por um profissional, e não vamos entrar nessa. Então isso não pode. Não pode. Margarete, me fala aí sobre a mudança de mentalidade, perto do que você entende dessa questão espiritual. O que é mudança de mentalidade, mudar de dentro para fora, mudar conceito para o autocuidado? E tem a ver essa relação tem a ver com o que você fala? Tem, porque Paulo também fala sobre isso, sobre a mudança de mente, sobre a renovação de mente. Eu preciso renovar a minha mente e deixar de pensar como o velho homem. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu emagreci os 20 quilos, eu fui na loja comprar roupa. Olha. Algumas, né? E aí a vendedora falou assim, é para você? Sim. Então ela começou a pegar alguns tamanhos, ela falou, olha, eu peguei esse para você, tal. Eu falei, não, mas eu uso G.
Ela falou, mas não é para você? Ah, eu emagreci, verdade, eu uso o P. Então, a gente precisa renovar a nossa mente. Não é porque as pessoas têm sempre essa resposta. Eu já passei tanta necessidade no passado. Pois é, mas deixa no passado. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Não fique sempre trazendo o passado para a sua vida, que você não vai conseguir viver o novo. É errado eu comer algumas coisas diferentes? Não, mas isso não pode ser a base da minha alimentação. Paulo diz para a gente ter uma renovação de mente, eu preciso renovar a minha vida, a minha mente em todos os sentidos. Muito bem. No passado eu não tinha o que comer. Exato. Hoje eu tenho o que comer, eu não preciso estar compensando isso todos os dias. As pessoas às vezes falam para mim assim, não, Margarete, é você que não é normal. Eu falei, não, a gente consegue. Se a gente buscar a Deus até para isso, Lores, me ajuda a te honrar comendo. Nossa. Ele vai nos ajudar. Olha só. Porque ele é o primeiro em querer nos ver bem. Como que as pessoas vão vir para a minha religião? Se a gente está falando da nossa religião, sim, dos cristãos, como que eu vou querer que uma pessoa seja... Porque Paulo disse assim, ó, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como que as pessoas vão querer te imitar se você não está conseguindo dar conta de você? Olha só, muito importante. E você faz esse convite, né? Para as pessoas a te seguirem, sim, né? A serem suas, como que fala? Discípulas, vamos dizer assim. Discípulas. Como são né? de Cristo, seguidores, sim, né? Sim, seguidores, né? E aí, se você tem essa pegada de orientar também dentro dessa questão, né? Sim. Nutricional, para a pessoa se sentir bem com o seu templo, com o seu corpo. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, Lores, Marga, eu brigo muito pro meu marido emagrecer e ele não emagrece. Falei, posso te dizer uma coisa com todo respeito? Ela falou, pode, Marga, emagrece você primeiro, porque aí a sua palavra vai ter peso. Uau! Como que uma pessoa vai exigir que o outro seja magro se ela não é? Muito bem. Jesus chamou isso de hipócrita. Certo. Você exigir vamos mais além, é você exigir uma santidade do outro que você não tem, é você exigir um conhecimento do outro que você não tem, é exigir um comportamento alimentar que você não tem. Eu disse para ela, sabe quando meu marido emagreceu, pastor Márcio? Quando? Eu falei, quando eu emagreci. Pô, ponto, bingo, né? E é hipocrisia mesmo, né? É. Você exigir de alguém que você não consiga. Você não vive. Você não vive aquilo. Muito bem, é isso mesmo. Isso então pode. Pode você olhar para essa questão aí de mudança de mentalidade, porque sim, isso é sabedoria. É sério isso. É onde você entende o seu corpo, né? Toda essa estrutura, sim, e o seu sentimento por ele. Então é muito, muito válido, né? Nós aqui aprovamos super essa ideia da pessoa entender um pouco sobre a sua funcionalidade num todo, corpo, alma, espírito. Sim. E nós estamos aqui com a doutora Margarete. Agora é doutora, né? Vou virar, É bom? Muito bem. Quanta coisa a gente está aprendendo aqui com você. E como você considera hoje, né, a sua vida com essa base que você construiu lá com o seu marido, né? Vocês vieram buscar com a Fran essa orientação, né? Foram alunos da Fran. Sim. E hoje vocês pregam sobre isso, né? Sim. Só no chegar com a presença, você já representa uma pessoa saudável, né? Sim. Uma pessoa elegante, que é um capital muito importante que a gente fala aqui, né? Que é esse capital erótico, onde você é uma pessoa interessante, você é uma pessoa agradável, você está, né, tratando as pessoas melhores porque você está se sentindo bem, né? E quando você perde a direção sobre esse governo do seu corpo, que você engorda, você perde essa referência, né? De ser uma pessoa atrativa, que é a lei da atração. Sim. Que nós precisamos desse pilar, né? Onde a gente se vê bonito, se vê elegante, se sente bem por isso, né? Sim. Então, em todo o ambiente que você chegar, você vai chegar bem. Claro. Faz sentido, né? E é um capital que a gente não pode abrir mão dele, porque é um capital natural. Né? Deus deixou isso para nós, né? Sim. Podemos ser, né? Elegantes, claro que sim. Claro. Né? Mas a gente consegue estragar às vezes isso aí. Eu fiz isso já. Né? Mas é isso que a gente orienta aqui, isso é muito válido. Me conta aí, como vocês estão se sentindo hoje com isso? Você, o pastor Márcio, né? A sua família, né? Sim, a minha família nós mudamos assim, radicalmente. E eu sempre falo para o pessoal, mas como é que vocês conseguiram ter essa
mudança de mentalidade. Eu falei, isso foi acontecendo, a gente foi aprendendo. E eu sempre relaciono o peso com o pecado. Porque a Bíblia diz assim, Lores, basta cada dia o seu mal. Como assim? Peraí. É assim, basta cada dia o seu mal. O que eu tenho que vencer hoje? Entendi. Hoje, eu vou cuidar do hoje. Entendi. Eu vou ficar, as pessoas olham a longo prazo, eu vou ficar sem tomar refrigerante pro resto da minha vida. Não, olha hoje. Por etapa. Você consegue se abster hoje? Cuida do hoje. Não, hoje eu consigo. Pois é. Vai cuidando do hoje. E eu sempre falo que a Bíblia diz que a gente precisa cuidar, a gente vai aprendendo todos os dias. E assim como o pecado, todos os dias eu tenho que vencer, porque o pecado ele é atrativo. Sim. Existem vários tipos de pecado. E o pecado ele é atrativo. E agora, trazendo para a parte da alimentação, não é pecado a gente comer algumas coisas, vamos dizer assim, mas aquilo não pode me dominar, eu não posso ser guiado por aquilo. A Bíblia diz que nós não devemos ser guiados pelo estômago. Aquilo não pode falar mais alto. Eu vou onde vai ter comida. Eu vou comer esse monte, porque eu não aguento. Não, gente, domina isso aí. Esse final de ano, eu reparei uma conversa de até inclusive ele é aluno nosso. E a gente estava falando sobre viagens, tá? E ele citou várias vezes que naquele país a comida é boa. Aí ele voltou a falar, ele falou, lá a comida é muito boa. Depois, na terceira vez que ele falou, nossa, lá a comida, eu falei, olha só isso que você está falando, que você está confessando. E nós estamos falando o quê, né? Entregando para ele a mensagem do quê? Né? Da nutrição regulada, estrategicamente entregar com estratégia. E a cultura faz isso com as pessoas. Sim. Eles analisam, às vezes, uma viagem pela comida. Associa a viagem a decisão, às vezes, é pela comida, olha só. No caso, né, desse menino, ele confessou isso. Eu gosto de ir lá porque lá a comida é boa. Eu gosto de ir até lá porque a comida é boa. Quer dizer, né, o que mais tem lá que é bom? Então, nós precisamos cuidar dessa parte, né? Se está sendo confessada, porque está sendo dominado, né? Está em primeiro plano, né? É prioridade para ele, né? E esse é o ponto que nós podemos, né, devemos, né, cuidar quando se trata, né, de ser governo da nossa vida, ter essa liberdade. Eu preciso governar bem, eu preciso ser o gestor de mim mesmo. Sim, e nós precisamos, então, ver esse ponto. Isso é muito válido a gente entender o que pode e o que não pode aqui nesse quesito, hein? Sim. Nós precisamos entender qual é a cultura, às vezes, do ambiente e modelar da maneira que a gente precisa, não que a gente quer. Muito bem. Muito bom esse papo aqui com a doutora Marga. As pessoas te chamam de Marga. Sim. É legal Marga. Isso. Mas vamos lá. Esse tema é muito importante. É importante, mas quando a pessoa não aprende, ela não domina isso, porque eu entendo ela, sabe por quê? A gente passou a vida toda fazendo o errado. Quando a gente começa a fazer o certo, existe um sofrimento. E o que a gente está dizendo aqui hoje, não é que as pessoas não podem comer, não é isso. Mas você pode comer o certo. Você pode escolher o que comer. O que a gente tem falado sempre é o domínio. Os judeus, eles deixavam de comer algumas coisas, Loris, pelo simples fato de se lembrar que eles eram um povo separado. Como assim? Não entendi essa. Por exemplo, os judeus, aquele tempo, eles deixavam de comer certos alimentos para que eles trouxessem à memória quem eles eram. Entendi. Eu sou separado. Entendi. Então, eles faziam aquilo para eles nunca se esquecerem quem eles eram. Agora, quem eu quero que as pessoas vejam que eu sou? Mas você está preocupado com os outros? Não, eu estou preocupado comigo, mas a Bíblia diz que as pessoas estão olhando para nós, que elas precisam se espelhar em nós, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho que dominar as coisas. Não, isso aqui, um exemplo, eu comi bastante ontem isso aqui, hoje eu escolho moderar. Hoje eu escolho não comer. Por exemplo, eu fui numa casa no final de ano, uma comida fantástica, e tinham 7 tipos de sobremesa. Uau! Ninguém conseguiu comer uma sobremesa só. Todo mundo comeu 7 tipos de sobremesa. Foi experimentando. Eu levei a minha sobremesa, sem açúcar. Olha! E aí as pessoas falavam, você não vai pegar das outras. Falei, não. Por quê? Porque eu escolho
continuar sendo assim. Eu escolhi. Você mas decide, eu não me né? ofendo se você comer. Pode comer. Cada um vai dar conta da sua vida. Pronto. Mas assim, parece que é uma ofensa muitas vezes você não se enquadrar, se encaixar. Mas com o tempo as pessoas entram na sua. Sim. Todo mundo foi comer da minha sobremesa. Olha. E viram que era muito boa. Entendi. Então, tem como, sim, você fazer parte de uma refeição com as pessoas, não precisa ficar dentro de casa trancado, mas a gente precisa ter aquilo que a Bíblia nos ensina, o domínio. Muito bem. Eu preciso ter Show. domínio. Isso é cuidar do nosso templo sagrado, hein, pessoal? Isso é cuidar do templo. Isso é entender o que é alimento, o que causa esse alimento, quem a gente é de fato, né, em relação à nossa alimentação e o quanto a gente pode aproveitar aí que nós estamos aqui. Janeiro é mês de promessa. E quando a gente, né, já pode... virou clichê, né? Janeiro as pessoas fazem os planos, volta para academia, volta a fazer regime. Mas assim, eu não sou contra planejamento, tem mais é que se planejar mesmo, porque quando eu me planejo, Lores, eu consigo pôr Deus em primeiro plano. Ali. E aí você pergunta para ele, Deus, me ajuda nas demais coisas. Esse ano eu não quero ser uma pessoa doente no futuro, me ajuda a ter uma boa alimentação, me ajuda a ter uma disciplina na academia, me ajuda a ser uma pessoa que tem propósitos firmes aqui na terra, para que eu possa ser exemplo para outros. Muito bem. E é isso então, esse é o jogo, esse é o papo aqui com a pastora Margarete, né, que veio aqui nos ensinar um pouco sobre esse tema aqui, como a gente pode entender que o nosso corpo é a morada de Deus. Que ele nos deu isso, ele nos deu esse feitio, essa forma, essa voz, né? Essa cor de olho. E quanto a gente pode entender, né, essa relação, estreitar isso, deixar isso mais suave, né? E ser mais gentil e carinhoso com esse templo, com esse corpo. E o quanto isso vai ser valioso para o nosso futuro aí. Eu sempre costumo dizer que futuro você quer ter. Né? Isso em todas as áreas. Eu escolho o meu futuro. Então é isso. Essa é a tese que a gente defende aqui. É sobre o templo, sobre o nosso corpo, é sobre o nosso alimento. E qual o ritual que a gente vai construir né? Qual a nossa relação aqui com esse papo, com essa, né, fazendo esse jogo aqui, trocando informação. E o quanto isso vai impactar outras pessoas aí, entender um pouco mais, né? Trazer isso para si, né? Carregar isso para a sua vida. Muito bem. Fico muito grato pela sua presença aqui. Foi um papo agradável, né? Gostoso. O tema veio de encontro, né? Sim. Com o que nós falamos aqui e com o que você prega, né? No seu dia a dia, com a sua família, com as suas ovelhas lá na sua igreja, né? Muito importante essa comunicação direta com o alimento, levar isso para as pessoas. Que vocês hoje chega, né? E representa não só com a voz, né, mas com o corpo. Um exemplo. Um exemplo de corpo. De vida, né, que a gente observa a saúde, observa cuidado, não precisa nem falar. Então, esse é o jogo com o templo, né, com o corpo, e o quanto isso é importante aqui para nós também. Me fala aí sobre nosso método, essa abordagem. Hoje nós estamos investindo aqui também em aparelhos tecnológicos para fazer essa mensagem, né, com o podcast. E o que você acha desse momento tecnológico, enroscou aqui, para a igreja, para vocês que são mensageiros da palavra, né, para nós da nutrição, a gente acha que esse momento é o melhor, né, pra gente... Esse é o novo, né? Esse é o novo, né? E como vocês estão vendo isso? A gente começou a gravar os nossos cultos na pandemia. E com o tempo, a gente viu que isso começou a ajudar as pessoas. Mas quando a pandemia acabou, olha que interessante, eu não sei como foi a realidade das outras igrejas, nós nos mantemos em pé e durante a pandemia nós abrimos filiais e as pessoas que eram da igreja não ficaram só lá assistindo pela TV. Mas nós temos observado, Lores, que a tecnologia, essa questão essa facilidade de comunicação tem nos ajudado, tem nos abençoado. E se hoje a gente pregava para uma igreja, hoje a gente prega para multidões. Multidões, né? Eu percebi sim. que você tem viralizado com as suas mensagens no Instagram, né?
Reels, enfim, nesses cortes aí, dessa pregação. Eu acho o máximo isso, né? E isso olha onde, né, chega esse momento nosso com a internet, né, com as redes sociais. Sim. E, aliás, parabéns, viu? Eu tenho acompanhado, né? Acho o máximo isso. Sim. Né? E é dessa maneira que tem que ser mesmo, né? Vocês entenderam que tem que desbloquear, que tem que levar a mensagem. Exatamente. Tem que Se encarar. é um novo canal, uma oportunidade para que o evangelho seja Sim. difundido, seja conhecido o nome de Cristo Jesus, por que não entrarmos? E vocês estão usando muito bem. Exatamente, porque a igreja não pode se calar. Se é um braço... Toma café? Opa! Opa! Se é um braço que a gente tem a disponibilidade, Loris, de avançar no evangelho... Hoje, por exemplo, eu estava conversando com um pastor da Índia. Sério? E ele me disse, você pode vir aqui pregar? Eu disse, olha, até a Índia eu não sei como seria isso. Mas até a gente chegar aí, eu conheço um missionário que pode atendê-lo imediatamente na Índia. Nós entramos em contato com a IC, que é a International Commission, que é onde meu marido trabalha. O pastor Márcio representa aqui no Brasil essa organização americana de missionários. E já entramos em contato com o nosso missionário que está na Índia, indiano, para atender essa necessidade. Mas nada impede de que a gente vá até a Índia. Tanto que nós iremos, né, Rafaela? Nós iremos ao Portugal este ano. Nós iremos a Portugal, nós iremos aos Estados Unidos. Já tem algumas agendas prontas. Tem também São Paulo, tem também o litoral, tem também o sertão do Ceará, que é Betânia. Enfim, como que isso vai abrindo? De acordo com os canais de comunicação. Sim. Então, se nós soubermos aproveitar, Lori, isso para difundir o evangelho, vocês vão fazer. Nós vamos fazer. Uau! É isso aí. E Deus se alegra demais, né? Com Sim. vocês fazendo isso, entendendo isso. Parabéns. Obrigada. Que papo agradável. Eu espero que a gente, né, tenha passado essa mensagem sobre como cuidar desse templo sagrado, que é o nosso corpo, e o que a nutrição, né, significa para você aí. Vamos né, levar isso para reflexão. A nutrição tem que ser nosso amigo e não inimigo, né? Sim, é isso mesmo. Muito bem. Então, fechamos aqui mais um episódio. Deixa eu ver o que vem vindo uma notícia aqui. Então, vamos lá. Qual que é o propósito aqui, então, com essa nossa atividade? Qual é o propósito de vocês, né? Aliás, eu falo sobre propósito aqui de uma maneira bem profunda com o meu pessoal. Fala para mim como você vê essa questão do nosso propósito. Como que você vê esse jogo? O nosso propósito é a nossa missão. Por que você está aqui? Porque Deus, quando acabou a pandemia, eu levei a seguinte mensagem na igreja. Nós não morremos, estamos aqui. E eu disse para as pessoas, por que Deus não nos levou? Qual é o seu propósito? Pergunta para ele. Porque se ele não te levou, porque ele tem um propósito muito importante, e você vai ser esse canal de bênção na vida de alguém. Você vai ser resposta de oração na vida de alguém. Então, o propósito, tudo que a gente faz nessa vida tem um propósito. Tudo que Deus fala conosco, ele não joga palavras ao vento, falou por falar. Ele tem um propósito, uma razão, uma causa, um motivo. E se nós acompanhamos esse propósito, a Bíblia diz que ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Nós teremos muitas coisas em abundância e uma delas é a felicidade. Quando eu entendo o meu propósito de vida, eu encontro a felicidade. Muito bem. Muito bem. Então, mais um episódio aqui. Hoje a gente entrevistou uma pessoa muito importante. Obrigada. Que é uma mensageira da palavra de Deus, do Evangelho, né, que é a pastora Margarete, uma pessoa muito importante para a sociedade, que quer discutir, né, essa questão espiritual, quer discutir autocuidado, ela já entende, né, essa relação com o templo sagrado, que é o corpo, entende falar sobre saúde. E muito bem, fico muito grato. Obrigada, eu agradeço pela pelo sua convite. presença. E vai ser um episódio muito visto aqui, porque é muito interessante esse assunto. Sim. Né? As pessoas entenderem essa relação mais com a questão do corpo, a questão com o espírito. Né? Sim. E onde a gente está com tudo isso. Muito obrigado por você. Eu que agradeço. Vir aqui e nos ajudar com essa informação.
Valeu. Eu Até que agradeço mais. em nome de toda a igreja, PIB Norte, viu? Opa. E sempre que precisar, estamos abertos e dispostos a atender o convite para ser benção por onde a gente passar. Sim, quer deixar aí o seu arroba para a galera te seguir? Sim, o meu arroba é Marga Biasi lá no Instagram. E também a gente está no TikTok, né, Rafa? A gente está nos Trends. Também Muito estamos bem. no YouTube pela PIB Norte. Uau! Então, muito bem. Tá feito o jogo. E é isso. A galera do YouTube aí, compartilha a marca, né? Manda um likezinho aí para a gente nos ajudar também com essa mensagem aqui. Está produzindo mais conteúdo e mais episódios. Amém. Muito obrigado. Um Amém. abraço.